Bom dia para todos, pessoas que estão começando a conhecer o seu Pedrinho, um homem que viveu 42 anos dentro de um lar, fez uma família, né? Essa advertência que Deus vem nos fazer hoje, eu quis aplicar essa metodologia de Jesus de corrigir a nossa família quando a gente senta na mesa. Muitas vezes eu chegava em casa e eu percebia assim, uma hostilização, eu ia tomar um banho e percebia que não tinha clima para conversar, então eu deixava para outro dia. Então todos esse questionamento que Deus vem fazer para nós da nossa conduta, como é que nós estamos vivendo o cristianismo, é uma base central para que nós possamos entrar hoje, fazer um divisor na nossa vida como divisor de água, porque o mundo tem tanta informação, tanta acadêmica, tanto teólogo, tantos livros, que me parece que isso está atrapalhando a doutrina de Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui no livro de Ezequiel hoje, capítulo 36, versículo a 7 a 9, assim, a leitura do profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quando a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires algumas palavras de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não falares advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei conta da tua morte. Se Deus colocou-me no mundo para ser esse sentinela, para divertir uma pessoa, mas existe hora para divertir? Quem é a pessoa que eu devo divertir? Ou não? Isso nas escrituras não diz. Existe momento propício? Devo divertir com candura, com paciência, particular, ou dentro da família? Porque, gente, se o ímpio que ele vai morrer, se eu não fizer uma advertência, por própria culpa. Se eu advertir um ímpio e ele não quiser, diz que se conselho fosse bom não se vendia, é uma coisa que eu não vou escrever no meu livro. Mas eu te pedirei conta da tua morte. Vamos supor, se o ímpio, se eu perceber que uma pessoa está com a sua conduta errada, como nós temos desvio de conduta, pessoas que ficam mais tempo conectados com o sistema que surgiu no mundo celular, e na hora de almoçar não se sentamos mais na mesa, um vai para o quarto mexendo no computador, o outro come no restaurante, então não se faz mais essa reunião. Eu tive a oportunidade de ter conhecido uma família do meu sogro, quando eu conheci essa família, porque a minha família não era tanto disso, de ficar unido, sentar na mesa. Então lá eu conheci, então eu comecei a aprender o que é realmente uma família que reza unida e permanece unida. Mas se advertires o ímpio a respeito da sua conduta, para que ele se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Veja aqui que incumbência importantíssima. Se eu deixar a minha família sem corrigir a sua conduta e a minha família se perder, eu morrerei. Mas se eu advertir um filho, ou a minha esposa, quem quer que seja, na minha comunidade, e ele não se corrigir, eu salvo a minha vida.
Veja que essa advertência serve para todo mundo. Então, quem é que eu devo de corrigir? Não existe. Eu não posso fazer vistas grossas para um erro que alguém cometeu. Não. Eu tenho que ser categórico. Como João Batista foi com o irmão, a filha de Salomé, o pai de Salomé, que tinha um caso extra com o irmão, e João Batista perdeu a cabeça, mas salvou a vida. Eles se perderam, mas João Batista foi categórico. Então, na segunda leitura, aqui, vamos ver então o Evangelho, leitura da carta de São Paulo, capítulo 13, versículo 8 a 10. Irmão, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Eu posso ficar devendo alguma coisa que eu comprei em uma pessoa? Eu posso lesar alguma pessoa, ficar devendo alguma pessoa? Não. O dever, se eu ficar devendo uma pessoa, seria, no dizer de Paulo, porque eu não corrigi, porque eu não perdoei, a não ser o amor mútuo. Se eu fiquei devendo alguma coisa para uma pessoa, o amor mútuo, então, sela tudo isso e completa tudo aquilo que eu fiquei devendo, se eu amar. Pronto, as outras coisas ficam tudo pago, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Então, os 10 mandamentos servem para quê? Se os dois, primeiro mandamento, que é os alicerces da pedra angular, bom, Jesus foi o alicerce da igreja, a pedra angular que eles quiseram. Porque se eu for construir uma obra sem alicerce, ou botar material que não seja genuíno, que seja pirateado numa obra, essa obra pode vir a ruir mais tarde. Mas a igreja de Jesus Cristo, quem fundar a sua família nessa pedra angular que é Jesus Cristo, essa obra será, será genuína, não terá... Bom, então aqui diz assim, que Paulo diz, se ele não ter de ouvido, eu errei aqui, perdão, de fato, os mandamentos, não cometerás adultério, é uma coisa gravíssima no nosso mundo atual. João Batista morreu por causa disso. Olha o que aconteceu com Betsela, com Salomão. Olha o pecado grave que custou a vida do filho de Betsela. Olha o pecado gravíssimo dos irmãos de José. Porque nós sabemos que dos filhos de Jacó, Lia tinha os primeiros 6 filhos, que eram os mais velhos, da primeira mulher de Jacó, mas porque depois ele trabalhou mais 7 anos para casar com aquela que ele amava mesmo, porque o amor não se manda. Ele gostou da filha mais nova onde ele foi trabalhar, Então, dos 6 filhos, os primeiros filhos de Raquel, foram mais velhos. Então, esses irmãos mais velhos é que acabaram criando um problema para Jacó, que depois venderam o próprio irmão de José para o Egito. Então, veja bem, de fato, os mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outros mandamentos se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Então, se eu amar a minha família, se eu amar a Deus, eu estou cumprindo todos os mandamentos. Isso é que fez Jesus. Então, a dificuldade de nós amar hoje são os questionamentos que se faz. Esse questionamento é uma célula defeituosa, contaminosa lá do paraíso. Porque se Adão não tivesse questionado
Ou se não tivesse ouvido essa voz sedutora de Eva, do diabo, da serpente, Eva não tinha comido o fruto proibido. Mas assim então nós temos um cristianismo desgastado dentro da família, não se conversa, não se reza mais junto, não se reza o rosário. Muitas vezes a mulher, depois de 3, 4 meses, você casa com uma maçã bonita, atraente, uma beleza, depois vira um abacaxi. Então você está desprezando ela, como essa menina agora da Gretchen lá, que já casou 18 vezes, agora vai ser homem. Quer dizer, um padrão de vida que a mídia, que se dá valor a uma coisa material, uma coisa depravada, desajustada, desorganizada, desorientada. A desordem virou um caos, não é só na natureza, no clima, né? Mas está dentro do ser humano essa desordem. Então hoje nós vamos ver aqui no Evangelho que todo esse padrão divino, implantado pela família de Nazaré, não é uma célula humana. Eu já falei no meu vídeo, a dormição de Maria, está muito bem claro, muito bem explicado lá. Então vamos à colocação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Por isso que essa correção coletiva, quando se chama no homilia, porque o padre não vai perguntar quem é que está em pecado dentro da igreja, quem é que não conseguiu perdoar. Então se faz um arrependimento na introdução da igreja. Mas quando você perceber que um amigo seu, alguém do seu, está desviando do seu caminho, a sua conduta não está correta, você deve de advertir, custe o que custar. Se ele não acatar sua advertência, você não vai perder a sua vida. Quem vai perder a vida é ele. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, repito, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais ou uma ou duas pessoas, assim dentro, em casa, né? Primeiro a gente, quando vem um conflito muito grande, a gente chama um de cada vez, vai lá, o que está acontecendo, diz aqui, cada um peça queixa para o pai. E depois do pai ouvir individualmente, então chama todo mundo e diz: olha, é o seguinte, eu sou o chefe da casa, eu quero que aqui na casa tenha esse procedimento assim, assim, de hoje em diante. Eu não quero mais que haja esse conflito aqui. O pai dá um puxão de orelha em cada um. Primeiro faz uma reunião particular. Então, se você, particularmente, você chamar individualmente, e você perceber que isso persiste, você tem que tomar outra decisão mais enérgica. Vai corrigi-lo, mas em particular, vamos supor, se ele não te ouvir, toma contigo mais ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhos. Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, eu estarei no meio. Jesus confirma nos pais essa delegação, essa autoridade divina de fazer valer-se. O pai e a mãe se servem de Deus e Maria, Jesus e Maria. Nós se colocamos no lugar de José e Maria para educar os nossos filhos. Por que o mundo está tão desajustado, desandado? Porque muitos filhos colocam até o seu pai nos asilos, muitos filhos já não olham, não dão um banho na sua mãe quando ela está velhinha, tem vergonha ou não tem paciência, né? Vamos supor, como Jesus lavou os pés, essa humildade, está faltando no mundo humildade. Se ele não te der ouvido, diz à igreja, agora sim, tudo que
será ligado na terra a autorização de Deus. Diga à igreja que aquele irmão está desviado. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como fosse um pagão, ou um hematema, um excomungado, um miserável, execrado da terra, ou pecador público. O que é um pecador público? É uma desordem que ele não aceita a correção de Deus e vive segundo ainda os costumes dos regimes antigos, ou socialmente, ou culturalmente, é porque eu ouvi dizer, se nem mesmo a igreja, repito, ouvir, seja tratado como fosse um pagão, ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiser pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Aqui eu não concordo muito com essa frase. Se de novo, eu digo, se de acordo com pedir qualquer coisa, eu acho que não está correto isso aqui. Eu não posso pedir a Deus qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Acho que não tem muito fundamento. Então eu tenho que definir para Deus, não é qualquer coisa. Eu tenho que pedir realmente, Senhor, eu quero que tu me dê essa paz para mim hoje. Senhor, ajuda-me a resolver esse diálogo que eu vou fazer hoje. Ajuda-me a fazer essa cirurgia como médico. Ajuda-me como motorista, São Cristóvão, me guiar. Porque um desvio de conduta é aquela pessoa que se desvia do caminho correto que Deus faz. Você não pode ir para São Paulo e pegar várias vias em São Paulo. Você não pode ir para o sul se você tem que pegar e ir para Curitiba, porque lá você vai para o lugar errado. Então, vamos supor, né? Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Palavra do Senhor. Talvez seja no mundo uma das coisas mais difíceis do mundo estar vivendo é a disciplina, né? Vamos supor, o difícil é essa família desmartelada, desorientada, desestruturada do rebanho de Deus. Então eu digo assim, Senhor disse que eu vim para aqueles que estão doentes, mas parece que de 20 casais que se casam, 17 se separam. Então esse caos que está vivendo, nós atribuímos ao quê? Nossa falta de amor ao próximo, nossa falta de perdão, uma cultura. Botamos a culpa em quem? Muitas vezes você tem tudo em casa, a mulher diz assim, eu não quero mais, não te quero mais, eu quero viver. Mas viver o que se a família é a vida? Eu quero curtir a minha vida, mas curtir o quê? Existe alguma coisa acima desse legado de família? Eu não conheço. Se alguém chegar para mim e disser, eu digo que você está equivocado. Então, para esse vídeo não ficar longo, amanhã vamos celebrar a nossa pátria mãe, um país jovem, tão vasto. Um país que nós temos, país aí que tem 2, 3, quase terminando a Europa. Nós temos um país tão jovem, tão vasto, e talvez nós temos mais problema na nossa Constituição brasileira do que de muitos países, porque nós temos no 65º país do mundo, mesmo até abaixo da Nicarágua, em ensino, em estudo, saneamento básico, na nossa Constituição brasileira. Veja que o nosso país está tão atrasado que se nós olhássemos para 2000 anos atrás, eu não teria exagerando. Então vamos comemorar o dia 7 de setembro, nossa pátria, com tantos problemas dessa doença da Covid-19, porque assim, o que nós estamos falando hoje, na morte, não é os 120 mil pessoas que morreram de vírus. O que falamos hoje aqui são a palavra de Deus, que quando ela não é vivida, que provoca toda essa desavença, toda essa desordem dentro da sociedade e no mundo. E a morte
se eu não corrigir, repito, a morte de tantos jovens nos acidentes, homicídio, suicídio, né? Tantas mortes banais. Por quê? Por que você mata o irmão? Quem mata não ama. Isso é uma coisa verídica, assim, ó, quando o pai que não corrige os filhos, ele não ama. Então eu coloco aqui em lugar de tantos pais, vamos voltar. Eu queria que você, essa semana, no mês da Bíblia, porque eu nasci num dogma de fé do mês de setembro, no ano 50, eu nasci no mês da Bíblia, recebi um Evangelho segundo São João, então eu queria que você, essa semana, fosse lá no Atos dos Apóstolos, como essa igreja nasceu. Vai lá, filho, vê como eles viviam, tudo em comum, o perdão, a unidade que eu falei aí no Pentecoste, da Babel, desse Deus que fala por todos os idiomas, por todas as línguas, por todas as raças, por todo credo que existe na terra. Então vai lá no Atos dos Apóstolos e vê, filho, vê. Faça um esforço. Procure o catolicismo e vê se você descobre que eu falei essas 3 carteiras de identidade. A católico, por crer em Deus, o único, exclusivo, não existe outra forma de salvação na terra. Apostólico, porque das 12 tribos de Israel, só sobrou Judá, aquele conflito lá do reino do norte e do sul, que brigaram entre os irmãos, 2 tribos de Israel. Então, os apostólicos das 12 tribos de Israel, apesar de ter 2 mães, mas filho de um pai só. E também romano, porque essa coisa da chave dada por Jesus, de fechar e abrir. Porque, não sei se você já observou, temos uma chave, mas temos uma maçaneta. Agora, se você quiser abrir a porta, não colocar a mão na maçaneta, a porta não abre. Por isso você abre tanta porta no seu coração para muitas coisas e deixa fechado essa maçaneta. Filho, eu estou olhando para aquela porta ali. Se eu abrir a porta e não girar a maçaneta, a porta não abre. Se eu for egoísta, abrir a porta para uma pessoa e não atender, então não abra a porta para não agradar uma pessoa convidada para entrar na sua casa. Se eu convidar uma pessoa, Jesus, para entrar na minha casa, e eu abrir a porta, esperar que Deus, por fora, abra a maçaneta para mim, eu não estou correto. Eu não sou um homem justo. Eu abri a porta, abri a chave, tem que abrir a porta. Mas tem gente que não está fazendo esses 2 deveres. Abre a porta, a chave, mas não convida a pessoa para entrar. Convida, filho. Jesus quer entrar na tua vida hoje, no teu coração. Abre esse teu coração. Deixa Jesus mudar a tua vida. Amém.